Durante a greve dos trabalhadores do metrô e da CPTM de São Paulo gerou um verdadeiro caos na capital paulista e também na região metropolitana. Só em São Paulo foram registrados 630 quilômetros de congestionamento e diversos relatos de ônibus lotados. Desde que a paralisação foi anunciada, dezenas de políticos de esquerda manifestaram apoio explícito aos sindicalistas e culparam o governador Tarcísio Gomes de Freitas pelos atos. Além dos trabalhadores do metrô e da CPTM, funcionários da Sabesp e da Rede Estadual de Educação se uniram contra a privatização da Companhia de Saneamento Básico. Em sua manifestação, Tarcísio de Freitas chamou a paralisação de greve política, já que não tem pauta, e falou que não aceitar privatizações é não aceitar o resultado das urnas. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Manifestamente uma greve política. E por que isso? Ora, não tem pauta, não tem uma reivindicação do ponto de vista salarial, não tem uma questão trabalhista em jogo. É mais uma vez uma greve. Sou contra privatizações. Ou seja, sou contra aquilo que nós defendemos ao longo da campanha. Nós defendemos que iríamos estudar privatizações, concessões, participação do capital privado nos serviços públicos como forma de trazer investimento. Então foi um compromisso, é não aceitar o resultado das urnas. Muitos ingredientes para analisar. Roberto Mota. Mota, governador de São Paulo, chamou essa paralisação de greve política e sem pauta. Agora, tantas pessoas contra a privatização da Sabesp, muitos funcionários públicos, servidores de vários órgãos e empresas estatais. O que é que está em jogo, hein? Política. O que está em jogo é a velha prática da esquerda, né? Dizem que a esquerda, quando chega ao poder, ela quer destruir tudo que encontra pela frente, né? E não admite nenhuma oposição. É isso que a gente está vendo. O governador Tarcísio foi eleito e ele tem uma plataforma que inclui privatização. Ele tem todo o direito de levar adiante essa plataforma, mas a turma da esquerda não aceita isso. É lógico que existe aí uma pequena, ou talvez não tão pequena relação com a eleição de São Paulo do ano que vem. Os esquerdistas, como sempre, acreditam que provocando caos, provocando tumulto, eles vão gerar atrito, vão desgastar a imagem do governador e aí vão ter mais chances na eleição do ano que vem. Eu sou da opinião contrária. Seguimos o giro de análises. Agora, Cláudio Dantas. Dantas, Tarcísio de Freitas ganhou a eleição para o governo do estado de São Paulo, justamente defendendo a pauta de privatizações. Quem não aceita as pautas e as agendas do vencedor não está respeitando o processo eleitoral? Daniel, é legítimo que as pessoas se manifestem. O que não dá é para você paralisar um serviço essencial e causar danos à vida de milhões de pessoas. É isso que não pode acontecer, não é? Afinal de contas, quando vimos também bloqueios de estradas, etc., a justificativa foi a mesma, porque a avaliação é a mesma. Você pode exercer o seu direito, desde que o seu direito não viole o direito do outro, do terceiro. E nesse caso aí, quando você tem servidores, né, que se utilizam do seu cargo, a prerrogativa que tem para paralisar um serviço essencial, isso, na verdade, só está dando mais justificativa para a privatização. Os sindicalistas não estão vendo como eles estão ajudando a impulsionar a pauta de privatização do governador. José Maria Trindade. Zé, as privatizações sempre em pauta, servidores públicos são contrários e, naturalmente, aqueles que defendem uma agenda liberal entendem que é o melhor para o Estado, para o município e para o país. Como mediar essas ideias tão diferentes, hein? Esse excesso de greve, esse ato de tomar a população como refém no debate político é que leva a todos a imaginarem e com certeza de que a privatização é o melhor caminho. Olha, toda greve é política, absolutamente todas. Mas o que deve ser é uma política trabalhista, ou seja, uma greve em virtude de desobediência à lei ou desobediência a acordos anteriores, é assim que é a greve. O trabalhador tem um direito sagrado de fazer greve, está na Constituição.
O patrão não tem direito à greve. Aliás, é impedido, é ilegal. Se chama lockout. Então, o trabalhador tem o direito à greve. Mas a greve, ela foi programada para uma situação de emergência. É a mesma coisa que a gente encontra em emergências em prédios, né? Quebre o vidro, né? Mas se você quebrar o vidro quando não houver uma emergência, você está cometendo uma ilegalidade. Então, a greve também é assim. Quando se faz uma greve sem objetivo e não atende a todos os pressupostos, que é avisar com antecedência, manter um atendimento mínimo em caso de serviços essenciais, e eu não sei que serviço mais essencial do que transporte até agora, porque o transporte transporta a educação, saúde e todos os outros, né? Então, tudo isso deve ser obedecido. Eu aprendi aqui nas minhas coberturas do Tribunal Superior do Trabalho, né, sobre greve, de que a greve é um estado assim de emergência tão grande que ela suspende o contrato de trabalho. Naquele momento da greve não se pode mandar um trabalhador embora e nem contratar, tá tudo e nem reduzir salários e nada, né? Nem pagar a hora trabalhada porque não está sendo trabalhado, mas é uma suspensão do contrato de trabalho. Só que a gente não vê essa suspensão do contrato de trabalho, ou seja, greve, na área privada. É raro demais, existe, mas é raro demais. E é um exagero na área de transporte, aqui em Brasília também. Por qualquer coisa eles estão parando o transporte, e isso é um abuso, porque está no meio desse jogo aí a população que sofre, e sofre muito. Eu costumo dizer, imagine alguém que deu um trabalhão danado para marcar uma consulta com o médico e no dia não pode, tem que entrar na fila pública de novo, né? É muito complicado. Então, greve deve ser mesmo aquela história, quebre o vidro. Agora, fosse eu o governador, amanhã já lançaria um edital de privatização desse setor, de tudo. Mota, há limites para privatização? Você que é um conhecedor do assunto, para aquelas pessoas que não entendem quais são as vantagens de um serviço público privatizado, você diria o que agora? Eu diria que quando eu comecei a trabalhar, que foi em 1985, eu comecei a pagar a prestação de um telefone fixo, de uma linha de telefone fixo, que eu fui receber 3 anos depois. E a linha de telefone fixo me custou $3.000. Eu colocava no imposto de renda, lá na parte de patrimônio, tá? Eu tinha um carro, que é um Chevette que eu comprei de terceira mão, e tinha lá a linha de telefone. Hoje, o Brasil tem mais linhas de telefone celular do que pessoas. Tá? Então, para quem não entendeu ainda as vantagens da privatização, segue esse exemplo. Os limites da privatização existem, mas aí a gente ainda está muito longe de chegar neles. O Estado deve ficar restrito às suas funções essenciais: saúde básica, educação básica, justiça, defesa e segurança pública. Lá, o dia que o Estado fizer essas 5 coisas bem, pode fazer tudo. Eu queria prestar aqui um testemunho, Mota, da dificuldade de fazer esse processo de privatização de telecomunicações. Me lembro como se fosse hoje, eu de plantão, o dia e a noite, fizeram uma guerrilha jurídica. Entraram com processos em todos os municípios possíveis do país. E era liminar, saiu uma liminar impedindo a privatização não sei aonde. Saiu não sei o quê, aí o governo era no governo Fernando Henrique, né? E o governo vendeu caro, o vento vendeu concessões de telecomunicações, né? E deu certo, num primeiro momento ficou mais caro, sim, ficou mais restrito, sim, a telefonia, né? Porque nas mãos do governo era melhor. Agora, sim, eu não quero fazer aqui um discurso de que tudo que está na iniciativa privada é melhor do que tudo que está nas mãos de uma gestão pública. Ônibus é um grande exemplo. Eu sou implicado com ônibus. A concessão de ônibus mereceria uma privatização muito mais cuidadosa. Eu não conheço no Brasil, nenhuma cidade que tenha um transporte de ônibus eficiente, boa. Não existe, está na mão de empresas privadas. Então, qual é o problema? Não é a privatização, é o modelo de privatização. O problema, Zé, nesse caso dos ônibus é o oligopólio, é o cartel. Nós temos aí poucos grupos dominando todo o transporte coletivo no país, transporte rodoviário coletivo. Por muitos anos, isso acontece nos grandes centros,
Isso acontece nos grandes centros e também no transporte interestadual. E o Tarcísio, esse mesmo Tarcísio que hoje governa São Paulo, quando ministro da infraestrutura, aliás, desde que assumiu o DENIT na época da Dilma, ele foi talvez aí o grande precursor desse trabalho de tentar abrir o setor de transporte, inclusive com ônibus por aplicativo, etc. e tal. Esse setor é poderoso demais. Poderosíssimo. Então, assim, está uma discussão enorme. Hoje a NTT ali tá se preparando para lançar uma nova regulamentação aí desse setor que vai garantir ainda mais benefícios para aqueles que já estão, garantindo reserva de mercado, que é uma coisa que tem que acabar. Então, assim, é bom que se discuta mesmo, é bom que façam essas greves. Aliás, é importante dizer o seguinte, essas greves aí, por que elas são, além de políticas, né? Elas são partidárias, né? São político-eleitorais. Por quê? Porque são servidores, são sindicatos que não estão discutindo simplesmente melhoria de condição para o trabalhador. Eles estão indo muito além, eles estão indo à gestão pública. Então, estão, inclusive, vamos dizer, extrapolando muito o seu cercadinho. E nesse caso aí, claro, o Tarcísio virou esse grande agente, né, de liberalização do mercado. É preciso seguir adiante. Pois é, deixa eu passar para o Mota, que o Zé Maria tinha falado sobre os serviços privatizados, empresas privatizadas, que nem sempre são as mais eficientes. Acho que o Mota ia rebater, né, Mota? São oligopólios. O transporte por ônibus é um exemplo, as linhas de ônibus... É o modelo, né, Mota? É o modelo que tem que ser bom. Eu acho que não é nem questão de modelos, é o oligopólio. Aquilo ali é armado para beneficiar meia dúzia, né? É a mesma coisa, eu diria, que acontece em alguns outros setores de serviços públicos. Agora, isso que o Dantas falou é uma coisa muito importante. Dantas, não é que essa greve ela tem objetivos que vão além da melhoria das condições para os trabalhadores. Isso não tem nada a ver com os trabalhadores. Essa é uma greve de exercício de músculo político. É um bando de gente que acha que tem capacidade de tomar decisões pelos outros, né? O Tarcísio explicou. Na CPTM, eles fizeram uma assembleia que tinha 25 votantes e decidiram a greve por 6 mil pessoas. Na Sabesp, foram 140 votantes que decidiram a greve por 12 mil trabalhadores. Eu achei, vocês devem ter visto as entrevistas dos líderes sindicais, a arrogância deles, dizendo que o governador não poderia reduzir as verbas da educação. O Tarcísio explicou, nada foi reduzido. É a maior verba para a educação da história do estado de São Paulo. E aí os sindicalistas se colocando lá numa posição de mudar a decisão do governador. E eu pergunto, que legitimidade um sindicalista profissional do setor de transporte, que legitimidade ele tem para dar palpite na área de educação? Qual é a formação, qual é a qualificação? Até mesmo o sindicato dos professores apoiou, foi parte integral do maior crime cometido durante a pandemia, que foi o fechamento das escolas. Deixou os alunos, principalmente os alunos de menor poder aquisitivo, pobres, moradores de comunidade, mais de um ano sem aula. Esses sindicatos deveriam se recolher ao silêncio eterno. Pois é, inclusive muitos sindicalistas ligados a partidos de esquerda, e a principal representante dos trabalhadores do metrô, que inclusive concedeu muitas entrevistas, é filiada ao partido do pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, coincidência ou não. Acho que o Dantas tem um complemento a fazer, né, Dantas? Eu acho que a gente precisa ter em mente sempre o seguinte: a gestão pública, ela precisa visar o pagador de impostos. Então, assim, o serviço ele tem que ser um serviço de qualidade. Nós temos serviços que são essenciais, nós temos serviços que podem ser ofertados para uma pleiade de agentes econômicos privados, gerando concorrência, reduzindo o custo desse serviço. A telefonia, apesar de todos os problemas no início, inclusive de empresas telefônicas vendendo o que não tinham, né? Porque tinha meia dúzia de antena e vendia
telefone para áreas que não tinha nem antena ainda disponível. Por que precisa ter uma regulação boa, contratos bem feitos? Justamente para evitar esse tipo de rasteira no consumidor. Você precisa melhorar o serviço e você precisa ter uma lupa em todos esses processos de concessão, autorização e etc., justamente para evitar corrupção, porque também tem muitas vezes corrupção, tem o agente público com o agente privado fazendo esquema, e garantir que aquele serviço também ele possa ser mantido em situações de emergência, porque serviços essenciais, especialmente onde há um monopólio, você não pode simplesmente transferir o monopólio estatal para o monopólio privado e achar que aquele monopólio privado está tudo bem, está tudo legal. Por quê? Muitas vezes esse monopólio privado está na mão de um agente, de uma empresa internacional, estrangeira, que às vezes você pode entrar num conflito de uma guerra e, sei lá, vai lá, desliga o serviço e você acaba com o país. Então, assim, você precisa ter formas de intervir quando necessário para uma questão de soberania. Segurança e soberania, segurança energética, segurança sanitária, segurança no sentido de soberania, de resguardar justamente o cidadão. Pois é, tem uma outra informação que eu quero trazer aqui para a nossa audiência, porque a Polícia Civil de São Paulo concluiu um inquérito que apurava uma falha no sistema elétrico que acabou interrompendo a circulação de trens da linha 9 Esmeralda no início de outubro, durante uma outra greve que foi realizada pelos metroviários e ferroviários. De acordo com a corporação, uma das pouquíssimas linhas a funcionar durante a paralisação foi alvo de sabotagem. Em um ponto da linha próximo à estação Autódromo, afirma o inquérito, foram identificados sinais de vandalismo em uma máquina de chaveamento de via, cuja fiação teria sido completamente arrancada. Esses documentos também acabam apontando os locais nos quais a grade de proteção teria sido aberta para a entrada dessas pessoas que teriam sabotado essa linha. A investigação foi realizada pelas equipes do 27º Distrito Policial do Campo Belo e ouviu funcionários da empresa que teriam relatado que encontraram vários objetos que foram arremessados tanto na rede aérea de energia desse sistema quanto na linha férrea. Giro com os nossos comentaristas. Zé Maria, estão sabotando uma linha que funciona durante uma greve. Pelo menos foi isso que aconteceu em outubro, informações levantadas pela Polícia Civil. É aquela história, né? Do quanto pior, melhor. Aqueles que acabam incentivando o caos. Alguém se beneficia com o caos. E veja bem, prejudicando a população. Nessa história aí, nesse movimento de tumultuar a vida de todos, isso não é greve, né? Isso é uma agressão e uma paralisação. A greve tem uma pauta, existem lá regras para definir uma greve em serviço essencial. Isto é uma paralisação, isso é uma agressão ao consumidor. É uma agressão a você que está sendo mal conduzido e uma agressão a você que pensa em voltar para casa, ou que queria ir trabalhar ou ir fazer uma atividade qualquer. Isto é uma agressão. Esse tipo de atitude, isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Isto é atentado contra aparatos públicos, qualquer atentado contra o interesse popular, ou mesmo a possibilidade de provocar incêndio ou parar pessoas. Isto é espalhar terror, espalhar o medo, ou seja, um ato terrorista. Espero que essas pessoas sejam identificadas. Hoje existe câmara em todo lugar, existe possibilidade que elas sejam, e não fique como um movimento geral grevista, ir atrás da pessoa e saber quem orientou e quem mandou fazer esse tipo de agressão. E esse movimento aí, que eu nem acho que isso é greve, é uma agressão, ele fica muito claro. De um lado, o privatizado que anda, e de outro, o estatal que custa muito mais caro. Os dois recebem subsídios. Todo o transporte do mundo, todo mundo é subsidiado. O metrô de Londres gasta quase um orçamento brasileiro. É estatal. É muito caro, inclusive. É algo em torno assim de 6 trilhões de reais por ano, que é mais ou menos o orçamento do Brasil se gasta lá no metrô de Londres. É um super metrô. É uma coisa de outro mundo. Muito bom, com grandes estações, o atendimento geral, mas é muito caro. Então, mesmo
a atividade privada no Brasil em transporte de ônibus e de metrôs. Todo o transporte ele é subsidiado, ou seja, recebe dinheiro público. E sempre será assim, porque ele é impossível de ser operado pela iniciativa privada e só com iniciativa privada, porque as passagens ficarão caríssimas, né? Mas a operação pode e deve ser privada. Agora, Dantas, esse tipo de movimento não acaba sendo a melhor propaganda a favor da privatização? É o que eu falei no início, Daniel. Você acaba gerando um efeito inverso, porque ninguém quer saber de ter sua vida já tão dolorida, tão difícil, perturbada por essa gente. São terroristas. Quem está fazendo, quem faz qualquer tipo de ação contra um transporte público, né, contra o aparato do Estado, que causando comoção social, isso é terrorismo. Pode enquadrar, pode investigar e punir. Isso aí, em qualquer lugar do mundo, essas pessoas estariam presas. Em qualquer país desenvolvido, experimenta fazer uma brincadeira dessa no metrô de Nova York. Você vai em cana, não sai mais. Não sai mais. Então, assim, agora, argumentos você sempre vai ter de um lado ou de outro. O Zé citou o metrô de Londres, eu cito o próprio metrô de Nova York, o metrô de Paris. São metrôs estatais. São estatais. E funcionam maravilhosamente bem. E não há nenhum problema em você manter desse jeito. Por isso que eu falo, a privatização ela é excelente, mas ela precisa ser justificada e ela precisa gerar concorrência. E ela precisa ser bem regulada, bem acompanhada por as agências de regulação, aí, as agências de fiscalização, porque senão vira bandalheira, o que acontece hoje no setor de transporte com a NTT, que me parece que não está comprometido em fazer um trabalho autônomo. Não tem feito, a meu ver. Aliás, muitas vezes adota postura que vai contra o próprio governo, contra o Ministério Público e contra diversos órgãos e até muitas vezes contra a própria assessoria técnica da agência. Então você tem que ter agência independente que fiscalize realmente o serviço, seja ele qual for, privatizado ou estatal. Para fechar, Mota, nessa queda de braço até sabotagem, a gente tem acompanhado inquérito da Polícia Civil apontando que sabotaram uma das pouquíssimas linhas que funcionavam na greve de outubro. Pois é, no mundo ideal, essas pessoas iam pagar por isso. No Brasil, eu diria que a chance disso acontecer é nenhuma. Eu não duvido nada que a polícia consiga investigar, consiga descobrir quem foi. Mas, meus amigos, nós estamos num país em que o sujeito mata a mulher a facadas e poucos anos depois ele já está de volta, como se nada tivesse acontecido, né? Então, eu acho pouco provável que isso dê alguma coisa. Agora, eu só queria mudar um pouco aí a frase do Dantas. O Dantas disse que a privatização tem que ser bem justificada. Eu penso o contrário, eu acho que a estatização é que tem que ser bem justificada. Eu acho que uma empresa nas mãos da iniciativa privada tem uma chance muito maior de prestar um serviço de boa qualidade do que nas mãos do Estado. Não vamos esquecer, meus amigos, é o Estado sobre o qual nós estamos falando aqui desde que o programa começou. Não vamos esquecer das coisas que a gente já comentou desde que o programa começou, né? Nós estamos falando de posições de cargos nos níveis mais elevados desse país, onde uma canetada... Mota... Diga, Zé. Mota, eu sou defensor da privatização em todos os níveis mesmo, sabe? Eu tenho uma briga que eu apoio demais sobre as universidades. O custo de um curso superior de sociologia da dança, sociologia de não sei o quê, tem cursos aqui na UNB que não formam ninguém, porque ninguém chega no final e tal, e tem o mesmo custo de um estudante de medicina, por exemplo. Então, eu tenho ideia de que deve comprar vagas nas universidades privadas, muito melhor, muito mais barato que manter aquela estrutura toda. Mas o modelo de privatização, que eu digo o seguinte, vamos tomar a Petrobras. Pegamos a Petrobras e privatizamos ela toda. Não tem a Petrobras do B, não tem a Petrobras terceira. Então nós cairíamos no monopólio do petróleo aqui no Brasil. É isso que eu acho que o Dantas está falando, o que nós falamos de modelo de privatização, é de privatizar, mas deixar o mercado agir. Mercado sem disputa não é mercado, é monopólio e é danoso ao consumidor, né?
Não resta nenhuma dúvida disso, Zé. O problema que eu pergunto, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quem vai botar o guiso no pescoço do gato? Porque, veja bem, nós temos um Estado dominado por políticos que pensam na sua própria vantagem. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Nós vamos querer que esses políticos abram mão disso tudo e façam uma privatização que não transfira os negócios para a mão dos oligopólios, dos amigos deles. Tá? Eu acho difícil, né? Essa privatização perfeita, eu acho que vai ser difícil a gente começar por ela, porque as pessoas que estão regulando essa privatização são justamente as que estão se aproveitando disso. Tá? Que interesse que tem alguém... Telefonia, Mota, a gente nunca imaginaria que existiriam 4, 5 empresas telefônicas no país. Eu nunca imaginaria que a internet poderia ser gerida por grupos até pequenos em municípios. Tem pequenos fornecedores de internet no município e que são muitas empresas, assim, incalculável no número de empresas. Aqui no Brasil até a privatização ela é distorcida, ô Mota. Entendeu? Aqui você privatiza, aí entrega pro sócio do filho do político, entendeu? Ou pro escritório de advocacia que tem o sócio, sempre tem o risco de ter algum problema. Por isso que eu falo, vai fazer a privatização, tem que fazer um contrato muito bom, muito bem feito, tem que fazer uma fiscalização dos órgãos de controle para evitar corrupção, senão vira o ato público, né, para beneficiar o agente privado que tem acordo com o agente público. É isso que tem acontecido no Brasil durante anos. A gente aqui podia gastar um programa, 2, 3, para dar exemplos sobre esse tipo de corrupção, de esquema. Vai fazer um especial com 12 episódios. Mota, para fechar, porque eu vou trazer uma informação. Mas eu defendo a privatização. Eu defendo também. Eu defendo. Agora, eu também defendo que serviços essenciais você não pode ter monopólio, porque uma empresa dessa, quem garante que a empresa, vamos falar da Sabesp, a Sabesp lá, o Tarcísio quer privatizar, ótimo. Se ele não fizer um contrato muito bom, quem garante que vai cair o valor? Aqui, o valor da tarifa não vai. Não vai, porque o agente privado, preciso um contrato muito bem amarrado. O agente privado, ele visa o lucro, ele quer o lucro. Então, como é que ele vai obter o lucro? Se ele não tem concorrente, ele domina o setor, domina o serviço, ele vai botar o preço que ele quiser. Que ele quiser, desculpe. Aí, se não tiver o compromisso dele de investimento com aquilo, com a fiscalização, etc., ele vai deixar de investir. Ainda mais num governo com governos o PSDB, quando fez a privatização, que foi o partido, por incrível que pareça, que abriu essa porteira boa, né? Ele se preocupou e montou um sistema que não funcionou. Agência reguladora. As agências foram tomadas pelos empresários. As agências seriam defensoras do consumidor e não o são. Mota, você quer só arrematar que você tinha alguma coisa para complementar, mas eu vou trazer uma informação em cima disso, inclusive. O que eu quero dizer é o seguinte, o mundo perfeito não existe. Esse sistema que vocês estão querendo, de um contrato bem feito, uma fiscalização firme, agências imparciais, não vai acontecer nunca. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos. Nem nos Estados Unidos. O que acontece é que uma privatização mal feita continua sendo, na minha opinião, muito melhor do que o troço na mão do Estado. Eu acho que não tem uma semana que aqui em casa a gente não briga com a companhia de telefone celular, porque é conta que vem errado, aí você liga, aí toca aquela musiquinha, o cara deixa você esperando e promete que vai vir num dia, não vem. O serviço é uma porcaria, porque tem 6, 7 companhias de telefone celular. Agora, é 1 milhão de vezes melhor, meus amigos, do que na época que era Telerge aqui. 1 milhão de vezes melhor. Eu, Zé Maria, eu trabalhei durante a privatização das telecomunicações. Eu trabalhei na falecida Telemar, que depois virou Oi. Teve uma época que eu fui encarregado da revisão dos contratos de informática da antiga Telemar. Você não acredita, eu não vou dizer aqui as coisas que eu encontrei. Eram coisas inacreditáveis. Os caras faziam o que eles queriam. Então, eu acho que é melhor uma privatização imperfeita do que ficar na mão do Estado. Se a gente ficar esperando a perfeição, essas agências que vocês estão defendendo aí não vão acontecer nunca, porque as agências... Eu não estou defendendo, não. Eu estou dizendo que não funciona. Ô, Mota, você quer pagar menos imposto.
Com certeza. Pois é, mas você paga uma das maiores cargas tributárias do planeta e tem o pior retorno de serviços públicos do planeta. Então a minha pergunta é, a quem você recorre? Porque também é o seguinte, se você continuar pagando imposto, a gente está falando do mundo real, não está falando do mundo perfeito, do ideal, mas a gente está pagando imposto e não tem serviço nenhum, o que tem está privatizado, o que é público não presta o serviço, eu vou continuar pagando à toa. Então, assim, a privatização ela tem que ter uma lógica, né? A lógica de melhorar o serviço e de você tirar o peso do Estado, do cidadão, senão não adianta nada. O Estado, privatiza, você continua pagando a conta, aí daqui a pouco você paga hoje quatro impostos para poder ter um carro. E as ruas estão essa porcaria, né? Aí você paga o pedágio, porque para passar na rodovia tu paga o pedágio. Aí você, para estacionar, você tem que pagar para estacionar. Então, assim, você como cidadão, você está refém da iniciativa privada e da iniciativa e do poder público. Você então paga imposto, não usa o serviço público, mas tem que pagar por fora. Aí você não tem nada. Olha só. Vai lá, Mota. Vou rebater rapidinho. Primeiro, você não paga imposto para ter serviço, você paga imposto para não ser preso, para não perder a sua casa, para não perder seu carro. É para isso, essa é a lógica. No Brasil, né? Não, é no mundo Brasil inteiro. Vai nos Estados Unidos... Não, você vai para a Dinamarca, você tem uma carga altíssima e tem excelentes serviços públicos. Mas se não pagar, vai para a cadeia. Mas é óbvio. O serviço é consequência. E a segunda coisa é o seguinte, você está se referindo, quando você fala de rodovia, de pedágio, você está se referindo a concessões do Estado, que se enquadram exatamente nessa história que a gente está falando. A gente tem um Estado que é loteado entre os políticos para enriquecimento próprio e dos amigos. O que eles fazem com a concessão? É isso. Agora, e os supermercados? Você acha que os supermercados brasileiros oferecem um serviço bom? Os postos de gasolina, as padarias, os cinemas. Tem concorrência. Então, mas é justamente concorrência. Isso é iniciativa privada. É isso aí. Sim, mas quando tem concorrência, quando você não tem concorrência, a gente volta no início da discussão. A gente não vai sair desse tema. Um fórum sobre isso. A gente não vai sair desse